Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer à Sociedade, à Associação Paranaense de Pneumologia e Fisiologia pelo convite. E o que nós vamos fazer é um assunto que agora que tem envolvido várias sociedades. Antes de mais nada, é interessante a gente contextualizar o câncer de pulmão em termos da importância. Então, as referências bibliográficas, elas são inúmeras, né? E isso daí tem realmente suscitado muita pesquisa, né, ao longo dos anos, e com base nisso, a gente passou a ter uma visão melhor de como, em que pé que está o câncer de pulmão, né, em vários sentidos, e o uso dos recursos, tanto de diagnóstico como o Dr. Paulo já colocou anteriormente, dos avanços no tratamento. O câncer de pulmão ele é a segunda causa, né, de câncer, tanto em homens quanto em mulheres, mas é a causa mais importante de mortes, é o câncer que mais mata nos Estados Unidos e no mundo. Inclusive, se nós somarmos próstata, mama, cólon, a gente vai ver que juntos eles matam menos que o câncer de pulmão. E aí vem a importância, né, do entendimento dessa neoplasia. E uma coisa muito interessante é que tem havido uma redução da mortalidade, tanto em homens quanto mulheres, em tempos diferentes, mas principalmente relacionados à redução do tabagismo, né? O hábito do tabagismo, realmente, essa redução, ela é fundamental. Vocês vejam que, em termos de sobrevida, e aí pegando pacientes com neoplasias com diferentes estadios, né, estádios, se a gente comparar estágio 1 e estágio 4, a gente vai ver que a sobrevida, né, em 5 anos no estágio 1 é muitíssimo maior do que nos pacientes com estágio 4, principalmente com doença avançada, já metastática à distância. Então, aqui é muito importante, para que nós tenhamos uma diminuição das mortes, o diagnóstico e o tratamento precoce, é um raciocínio lógico, ele é fundamental, né? Então, daí é que advém essa ideia, e isso já vem não de agora, antes do ano 2000, já nos anos 90, na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, a doutora Cláudia Hensky, ela desenvolveu o primeiro programa, que foi o Early Cancer Action Project, e esse programa, que ainda está em atividade hoje, ele mostrou, em primeiro lugar, que nódulos com menos de 5 milímetros naquela população de risco, já era significativo para você pensar, não é maligno, em 99% dos casos, né? Então, ou seja, essa foi a primeira conclusão, e depois disso veio todos os dados que foram depois aprofundados em outros estudos, como eu vou mostrar. Vocês vejam que de 2009 até 2015, o que se notava é que grande parte dos pacientes já eram diagnosticados com metástase à distância, né? E um número relativamente pequeno com doença localizada. E a sobrevida em 5 anos, geral, em torno de 20%, ou seja, ruim, né? No global. Mas, inegavelmente, pacientes que têm uma doença mais avançada, essa mortalidade vai ser muito maior. De 2002 a 2009, posterior, inclusive, esse trabalho da doutora Cláudia Hensky, esse programa, foi desenvolvido esse programa de rastreamento nos Estados Unidos, envolvendo mais de 53 mil pacientes em 33 centros. Do mesmo modo, um outro programa ele foi desenvolvido vocês podem ver pelo nome, né? Fácil de ler, não sei o que está escrito, mas hoje todo mundo chama de Nelson, né? Facilita. E esse é dos Países Baixos e da Bélgica. Esse trabalho também, eles foram... Por que esses dois? Tem outros, na Itália, Dinamarca,
Mas esses dois especificamente foram os que mostraram que o programa de rastreamento ele tem um impacto positivo na mortalidade, né? Reduzir mortalidade nessa população de risco. Então, inclusive, o próprio Nelson tinha até como um objetivo inicial diminuir em 25% a mortalidade em 10 anos dos indivíduos com alto risco. Lembra que nós temos aquele valor lá, 20% de sobrevida. Mas o objetivo é aumentar, né? Diminuir as mortes, aumentar a sobrevida. E o que se notou nos dois estudos é que houve um resultado primário, tanto no americano, o National Lung Screening Trial, e enquanto que no Nelson, vocês viram 20% e 24%. Então, isso já foi considerado como significativo, né, em termos de redução da mortalidade. Se a gente comparar dentro desses dois estudos, inclusive por grupos, aqui vocês vão ver que tem dois resultados, TC de baixa dose e o controle. O primeiro é o TC de baixa dose. No caso do estudo americano, né, do trial americano, esse aqui era com raio-x, né? Enquanto que no Nelson era nada, né? E vocês vão ver que comparem os resultados, né, tanto no estágio 1 e estágio 2, vocês vão ver como há uma diferença significativa. Se passou a fazer muito mais diagnóstico em estágio 1 nos dois programas, e enquanto que vocês podem observar, principalmente no Nelson, o número de diagnósticos no estágio 4, principalmente na população sem rastreamento. Então, isso foi significativo. Vejam só, sem rastreamento no Nelson, estágio 1, 14, 46. Vejam que inverte. Então, isso foram dados já importantes que já eram um prenúncio de que isso poderia ter um impacto positivo, mas no slide anterior já mostrei que a mortalidade já reduzia. Esse estudo, esse desenho, exatamente para tornar visualmente como é que ficou, né? Isso foi publicado até no Journal of Thoracic Oncology em 2020. E vocês vejam, nas populações fora do rastreamento, vocês podem ver aqui estágio 1, 2, 3 pelos modelinhos, né? Pelos bonequinhos, vocês vão ver que sem um programa de rastreamento, a maioria dos pacientes é diagnosticada no estágio 4. Enquanto que se você pegar nos programas de rastreamento, vocês viram, mudou totalmente. Nós passamos a diagnosticar muito mais precocemente e os pacientes são vistos no estágio 1. Então, isso já são os dados que nos fazem pensar a vantagem de se fazer o rastreamento. Claro que existe toda uma estatística pesada em cima disso para saber se exatamente isso valeria a pena. Só para vocês terem uma ideia, o rastreamento por imagem com mamografia já é tradicional, e os resultados do rastreamento de câncer de pulmão têm demonstrado ser melhores do que os do rastreamento de câncer de mama, depois de todo esse tempo. Então, para a gente ver o quanto isso tem um impacto, ou pode ter um impacto bastante grande. Então, como resultado, assim, se a gente pegar todos aqueles artigos e fizer um resuminho, a gente vai poder dizer que todos os estudos observacionais prospectivos, eles mostraram que o uso do rastreamento é sensível para a detecção do câncer de pulmão em estágio inicial. Enquanto que em estudos controlados randomizados, ele foi efetivo para diminuir a mortalidade. Com base nesses dados, em 2013, esse órgão americano, né, do sistema de saúde americano, deu uma recomendação B para o rastreamento do câncer de pulmão com tomografia computadorizada de baixa dose. Ou seja,
é recomendado que se faça, é positivo, né? E isso tem tido, né, o apoio de várias entidades médicas e também de pacientes nos Estados Unidos hoje. Com base nisso, a gente pode passar a discutir, pensar como que nós estamos no Brasil nesse momento. E isso é uma coisa muito importante, porque nós não temos ainda um programa de rastreamento que tenha sido implementado pelo governo, não foi ainda, não entrou no rol do SUS, né? Então, isso é uma coisa que vai ser importante, vai ter que ser, mas, inegavelmente, precisa de um ponto de início essa discussão. E isso daí ele está relacionado principalmente às sociedades. Daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando um pouco mais sobre isso. E uma coisa que é fundamental, partindo do pressuposto do que já foi colocado anteriormente, a gente pode dizer que o rastreamento do câncer de pulmão por meio da TC de baixa dose, ela se tornou o padrão ouro para a abordagem preventiva da população de alto risco para câncer de pulmão. Isso, inclusive, é uma posição do consenso, do primeiro consenso brasileiro do rastreamento de câncer de pulmão. Então, essa é uma questão muito importante. Esse rastreamento ele já foi aceito para publicação no Jornal Brasileiro de Pneumologia e ele envolve inúmeras pessoas, né? Vou fazer propaganda de mim mesmo, também estou envolvido nisso, mas foi um trabalho assim de muitas mãos, de várias sociedades. Então, isso é muito importante. Então, isso daí a gente pode considerar que é o ponto de partida aqui no Brasil para que a gente comece a pensar no rastreamento de uma maneira mais séria. Obviamente, isso vai ter que ser levado para órgãos, como, por exemplo, no Ministério da Saúde, como a Conitec, né, para que o rastreamento, né, com tecido de baixa dose entre no SUS, da mesma maneira a Anvisa e a ANS também vão ter que ser, em algum momento, vão ter que ser envolvidas. Uma coisa interessante que isso vocês vão ver dentro do programa de rastreamento, esse modelinho, inclusive, para que os clínicos, seja qualquer médico, não só os pneumologistas, cirurgiões torácicos, né, eles estejam atentos de quem pode ser submetido ao rastreamento. Na verdade, isso tem muita semelhança com o que é feito fora do Brasil naqueles programas e que hoje é feito nos Estados Unidos, ou seja, definir a população de risco, né? E, né, seja os que são tabagistas atuais, seja os que foram tabagistas e a carga tabágica, né, para tanto. Veja que a carga tabágica no início era calculada, era 20 anos maço, e hoje nós já foi baixado para 20. Então, inclusive, está dúvidas, será que é o ideal? Mas isso são questões para serem analisadas. E até esse modelinho que vai ser disponibilizado para que todos os médicos saibam como até calcular a carga tabágica, né? Então, isso é uma coisa importante. Você tem um paciente entre 50 e 80 anos de idade que esteja dentro desse grupo, então ele é um paciente que pode entrar, ou talvez a gente vai poder dizer, deverá entrar em algum momento num programa que seja desenvolvido. Bom, o programa, ele implica, então, como a gente já disse, na realização de tomografia computadorizada de baixa dose. Então, é muito importante que esse paciente ele seja avaliado clinicamente, seja caracterizado como sendo grupo de risco, e a maneira como é feito a mamografia para o CA de mama, nós vamos fazer o TC de baixa dose. E aí existem critérios para que isso seja feito. Não é qualquer tomógrafo, ele precisa fazer exame realmente que faça imagem de dose baixa e que seja possível depois a interpretação, né, por vários recursos que podem ser utilizados. Lembrar, então, que a dose ela é muito bem definida, né?
de tal forma que a gente vai trabalhar até com uma dose efetiva de menos de 1 milisievert, que vai dar 3, 4 radiografias. Na verdade, se você considerar a radiação de base que nós recebemos, essa radiação cósmica, nós vamos ter uma radiação que mais ou menos beira isso daí, ou talvez um pouquinho mais alta. Então, não é nada assim espetacular, mas é importante a gente ter essa noção. Baixa dose significa realmente uma tomografia específica, né, com essas características, e também com equipamentos que permitam uma aquisição que faça com que, se eu baixar a dose, para radiologista, a gente falar de sinal ruído é uma coisa que é bem conhecida, mas você começa a diminuir demais a dose, o que começa a aumentar? O ruído. Se você baixar demais, você vê ruído e você não vê nada, né? Então, você tem que ter determinados recursos até que, antes do paciente entrar na mesa, o aparelho já está programado para que ele faça um tipo de aquisição e reconstrução, e hoje se usam recursos de inteligência artificial para que você tenha uma reconstrução de melhor qualidade. E às vezes você nem vai dizer que... Você vai dizer, não, ele é de baixa dose, mas não aquela coisa de você ver quase nada. Então, isso é importante, recursos adequados. Isso também, isso é um problema, porque isso vai limitar determinados aparelhos para aquisição, para esse tipo de aquisição. Outros fatores, principalmente pós-processamento, reconstruções multiplanares, você poder ver em múltiplos planos, inclusive para diferenciar o que é um vaso de um nódulo, né? Um vaso, um cotovelinho lá, para ver que aquilo não é um nódulo, o que se chama o MIP, né? O Maximum Intensity Projection, que também facilita a identificação de nódulos. Isso deve ser feito em qualquer exame de tomografia de tórax, né? E nesses, inegavelmente, se nós estamos procurando, o nódulo vai ter que ser feito. E uma coisa muito interessante, como esses nódulos, depois de identificados, a avaliação em termos das características do nódulo e também das dimensões. Dimensão de nódulo é muito importante, né? Então, nós vamos ter... e aí, como que nós fazemos isso? No Nelson, aquele programa da Holanda e Bélgica, eles utilizaram muito o recurso de volumetria. Já no americano era medida médica, ela media. Mas a medição que é feita, se vocês pegarem, até mesmo eu medindo o mesmo nódulo, vai ter uma variação, né? Em termos de uma vez, daí eu vou me dar o mesmo nódulo para eu medir a semana que vem, pode ser diferente. Se forem 2 radiologistas, existe um fator também de variabilidade. Hoje se sabe que isso está em torno de 2 milímetros. Por isso que se considera 2 milímetros de diferença entre as medidas, está dentro desse fator. Apesar de tudo, ser 2 milímetros é pouco, mas às vezes isso já pode ser significativo, de um nódulo ele passar de um nível para outro dentro da avaliação, né, de risco, né, ou do que fazer com aquela lesão que foi visualizada. Uma das recomendações é a análise volumétrica, mas isso já no contexto, no consenso, já é colocado que é um problema, porque nem todos os serviços têm. Então, o que nós temos que fazer? Os radiologistas têm que estar bem treinados para fazerem a mensuração usando os critérios para medir nódulo. E quem que fez isso? Tem artigo da Sociedade Fleischner que diz como devem ser medidos os nódulos. Então, é muito importante que isso tenha... E a volumetria, hoje existem programas, né? Mas aí você tem que ter um programa, tem que ter, né? E o programa é um custo a mais. O que eu fiz? Bom, vamos continuar. Vou me afastar um pouquinho. Então, vocês vejam, a volumetria ela é muito boa, se for possível fazer, mas tem que lembrar da
que isso sempre... Agora, uma outra coisa, você começou a fazer um programa de rastreamento, é bom que seja feito no mesmo local, no mesmo aparelho, com a mesma técnica, entendendo? Porque se você começar a fazer em aparelhos diferentes, você pode ter variações. Os riscos do TC de baixa dose, primeiro, neoplasias induzidas pela radiação. Só que hoje já tem se visto que a radiação é baixa, então o risco é mínimo, é desprezível, né? Então, nesse sentido, é algo que realmente dá para ficar até tranquilo. Não existe praticamente, não tem relato de neoplasia induzida pelo associado ao rastreamento do câncer. Então, agora existem outros, né? Falsos positivos, e isso tem que ser... E aí, quem for fazer a interpretação tem que fazer tem que ter um bom treinamento. O sobrediagnóstico, overdiagnosis, né? Também. E achados, aí é importante também a identificação de achados incidentais sem relevância clínica, que possam, eventualmente, gerar... Qualquer um deles, né? Podem gerar intervenções adicionais. Então, na realidade, todas essas situações elas são importantes. Isso, inclusive, é bem colocado nesse consenso, né, em termos desses riscos, né, e esses, indiscutivelmente, são os mais significativos. Achados incidentais, até esse foi um tema que eu desenvolvi dentro desse consenso, foi desses achados, e a gente tem que observar que você pode ter alterações de diferentes estruturas, porque nós vamos fazer a tomografia, vai pegar desde o segmento inferior do pescoço até o superior do abdômen, então nós vamos ver desde no pescoço tireoide, no abdômen, nós vamos ver fígado, né, adrenais e assim por diante. Então, nós temos que, nós não vamos só olhar para o pulmão, nós vamos ver também o mediastino. Então, nós temos que olhar todas as estruturas, ver se existe doença granulomatose. Doença granulomatose é um fator muito importante, porque você poderia pensar, qual o padrão de doença granulomatosa muito comum? É nódulo. Mas no consenso, no rastreamento de câncer de pulmão feito nos Estados Unidos, hoje o que se nota é que a identificação de nódulos em área de doença granulomatosa endêmica, e lá existe a histoplasmose, então é mais ou menos, a gente pode parear com a tuberculose nossa. A gente nota que eles realmente conseguem, né, os radiologistas bem treinados, fazerem uma boa diferenciação entre esse tipo de lesão e, na realidade, isso não tem um impacto significativo. Então, é um dado positivo, mas tem que lembrar sempre, tem que lembrar que há outras causas de nódulos, né? Outras causas de cardiovasculares, inclusive, que podem estar relacionadas até ao tabagismo, a gente vai ter que ver bem. Se o paciente não tem um aneurisma de aorta, calcificações de coronárias, inclusive há score visual que tem uma correlação com o score do Agatston, feitos com, né, do score de cálcio coronariano, inclusive daí a score visual, e eu acho que a gente deve fazer isso, além de outros achados, inclusive olhar para a artéria pulmonar, ver se ela está dilatada ou não, né? Olhar também para o abdômen, para o aparelho músculo-esquelético, ver se o paciente não tem sinais que sugiram que tem uma osteoporose, osteopenia, para a própria mama, tireoide. Então, vocês vejam, quando a gente for analisar, tem que observar tudo, né? Como em qualquer exame, né? Mas existe um porém, a gente não pode esquecer que, como é por exame de baixa dose, dependendo dos achados que tenha, por exemplo, você tem um paciente que é tabagista, tem um enfisema e tem uma doença intersticial pulmonar. Aí vale a pena fazer um exame com técnica normal, para que você possa ter uma avaliação adequada desse tipo de alteração. Nós já estamos, não quero alongar muito, aí nós teremos que o laudo que você vai receber tem que ser entendido por todos. De que maneira? Com uma padronização. E a padronização, isso já foi feito nos Estados Unidos, ninguém vai inventar a roda. Acho que a única coisa é fazer
uma abordagem, né, em termos para a língua, né, para o português, que é o chamado Langradius, que atualmente já existe teve o Langradius 1, 1.1, e agora nós já estamos no Langradius versão 2022, que eu identifiquei o nódulo, e agora? Como que eu o interpreto? Então, é uma análise sistematizada, né? Aqui um dado interessante, se você você tem um paciente tabagista, mas você pediu por algum motivo para fazer a tomografia, identificou um nódulo, isso é nódulo incidental, né? Nódulos incidentais a gente deve usar a avaliação, o documento para isso mesmo da Sociedade Fleischner. Vocês vão ver que ele em muitos aspectos, é muito parecido com o Langerhans, mas ele é específico para nódulo pulmonar incidental, ok? Então, aqui vocês têm, olha só, 0 é o incompleto, vai ter que repetir o exame, né? Negativo é 1, né? Inclusive nódulos de aspecto benigno. Você também vai considerar como negativo. 2, aí já começa a coisa a complicar um pouquinho, porque você passa a ter uma subdivisão, e aí é interessante, em termos de localização, morfologia dos nódulos, e também da densidade e tamanho dos nódulos. Densidade, aí nós vamos ter o nódulo sólido, aquele que tem né, nódulo que não é vidro fosco, totalmente sólido, ou você pode ter o nódulo com atenuação pura em vidro fosco, ou o que é colocado aqui no meio, parcialmente sólido, onde você tem uma mistura dessas duas, de vidro fosco com componente sólido. Então, com base nisso, com as características, medições e densidade, a gente vai caracterizar. Então, benigno, né, pode ser benigno, mas dependendo das características que a gente vai ter, né, para esses nódulos. Aqui é um exemplo, né? Vocês têm nódulo totalmente calcificado, um granulomia, né, bonitinho. Olha só esse aqui com calcificações de alvo, também um granuloma. Ou então essa lesão, estão vendo aqui, para quem já viu descrito, né? Calcificação em aspecto de pipoca, né? Então, isso é clássico, né, de calcificação do amartoma. Mas esse aqui ainda é de quebra, tem áreas hipodensas de gordura. Então, você tem isso daí, são características do nódulo benigno. Então, eu digo que esse nódulo é benigno, ponto. Ele é Langerhans 1, ponto, acabou, né? Agora esse, estão vendo aqui como ele tem nódulo justacissural? Esse aqui é o mesmo nódulo, olha só no plano sagital, vocês estão vendo como ele é triangular? Então, de novo, esse já é um Langerhans 2, mas é benigno. E com esse aspecto a gente pode dizer, isso é um linfonodo pulmonar, né? A importância dele para, mesmo que o paciente seja tabagista, entre no risco, não deve ser valorizado. Ninguém vai sair investigando, ninguém vai pedir para o doutor Paulo tirar esse nódulo aí, né? Portanto que ele não vai querer biopsiar, né, esse nódulo. Então, é tranquilo. Langerhans 3 e 4. O que vai acontecendo nesses outros níveis? 3 e 4A. É que os nódulos eles vão ficando, seja sólido, parcialmente sólido ou atenuação pura em vidro fosco, eles vão assumindo, né, outras características, principalmente o tamanho do nódulo. Ok? Isso é muito importante. Outra coisa que a gente vai ter, aspecto de cistos pulmonares atípicos. E a gente tem que lembrar, uma coisa que ninguém se preocupava antigamente, hoje a gente sabe que há neoplasias de pulmão que tem padrão cístico. Então, a gente tem que ficar muito atento, ok? Outra coisa às vezes, se você tiver uma categoria 4A, essa categoria estável, e você pode fazer um rebaixamento. Então, lembrem, aí é um outro conceito. Se você tem um nódulo, o indivíduo começou como um 3, ele vai morrer como 3? Não, ao longo do tempo ele pode mudar.
inclusive com rebaixamento. Aí você tem que avaliar ao longo do tempo como que é o comportamento. Da mesma maneira, né? Então, vocês vão ter o estádio, o grupo 4A. Vocês vejam que esse aqui o 3 é provavelmente benigno, né? 9%. O grupo 2 eram 45%. Já o grupo 4A é suspeito e é 4% dos nódulos pulmonares. De novo, nós vamos ter as mesmas características, inclusive os nódulos de aspecto atípico. Então, vocês vejam esse nódulozinho, né, no pulmão, com as características que ele tem, olha aqui, sólido, né, principalmente o tamanho, ele era um Langerhans 3. E daí, como é que vai ser a evolução? Né? A recomendação é um UTC em 6 meses, e aqui vocês veem que o nódulo quase desapareceu. Conclusão, ele virou um Langerhans 2, ok? Então, você pode fazer um downgrade, né, desse nódulo pulmonar. Olha esse outro aqui, nódulo peribroncovascular, já irregular, sólido, esse é um 4A, ok? Ainda, se tem o 4A, deve ter o 4B, e tem o 4B. Esse aqui são os muito suspeitos. Então, vocês vão ter uma prevalência de 2% da população. E aqui vocês, da mesma maneira, né, vocês vão ter todas aquelas características. E uma coisa que é importante, seja para qualquer um, eu nem estava comentando, vocês vão ver que vocês vão ter os critérios que vocês podem usar do uso dos recursos, o que fazer. Essa é outra coisa importante do rastreamento, o que nós faremos a seguir, né? Então, quando nós chegamos, principalmente nesses aqui, que são muito suspeitos, então vem a tomada de decisão, uma coisa que, inclusive, o Dr. Paulo já havia antecipado. Normalmente, isso tem virado discussão multidisciplinar, aonde não sou eu que vou dizer muitas vezes, o que nós vamos fazer. Você vai ter que olhar dentro do contexto clínico, com vários profissionais, aí vai entrar o pneumologista, o cirurgião torácico, o oncologista clínico e até o radiologista, né, para avaliar esses nódulos. E aí o que vai fazer? Se vai continuar fazendo a tomografia de controle, ou se vai para um PET-CT, vai para biópsia, e aí a gente tem que usar muitas vezes também recursos como tem calculadora hoje para nos dizer se o risco de malignidade de nódulos, se vale a pena a gente usar esse tipo de coisa. E, claro, existem mais algumas coisinhas, como, por exemplo, o 4X, né? Então, são fatores, por exemplo, que fazem com que você se preocupe mais com aquele nódulo. Exemplo, margens especuladas, linfonodomegalia mediastinal, né? Você tem um nódulo periférico com derrame pleural, veja só, doença, né, metastática franca. Então, quer dizer, esses são elementos importantes para você considerar, né? É um X que dá um plus, né, em relação ao risco daquele nódulo ser maligno. Então, esse é um exemplo, né? Vocês podem ver que temos um nódulo, né, central, até com umas imagens císticas ao redor, mas o que é importante aqui, olhem só, isso é margem especulada, né? Esse é clássico, então, esse nós já podemos classificar como 4X, né? Olha só, esse outro nódulozinho, né, um nódulo com atenuação, um pouquinho heterogêneo, mas praticamente pura de atenuação em vidro fosco, né? Então, você olha, o que pode acontecer? Poderia ser infecção isso? Pode, né? Mas, de qualquer maneira, a gente pode classificar esse como um Langerhans 3. O tamanho é importante para cada um daqueles padrões, né? Você tem que ver tamanho do nódulo sólido. Os tamanhos são de 1, né? Para nódulos de atenuação em vidro fosco é outro, então você tem que adequar. E aqui, depois de mais ou menos 16 meses, vocês vejam que apareceu o componente sólido dentro desse nódulo. Isso é preocupante. Isso aqui já colocou esse nódulo, passou de 3 para 4B. Então, é aquilo que a gente tinha comentado. Posso rebaixar, né, como a gente rebaixou um nódulo, e como eu posso daí botar ele para cima. Aí você já tem que pensar a possibilidade
um nódulo desse aspecto, né, primeiro é ser neoplasia, neoplasia ou neoplasia. Então, só para terminar, lembrar que o rastreamento é fundamental estabelecermos a população de risco. Então, aquilo que está sendo colocado, inclusive, para os médicos, médicos de família, médicos, né, de outras especialidades, estarem atentos da população de risco e como, inclusive, calcula a carga tabágica, né? Então, isso é fundamental. Outra coisa, a cessação do tabagismo, né? E aí entra uma questão muito importante, porque é uma ação não só de tomada, muitas vezes, como eu falei, da conduta para as lesões pulmonares, mas também nós temos que ver que é um processo multidisciplinar também da conduta em relação a esses pacientes, né? E uma delas é parar de fumar, né? O paciente depois vai fazer um rastreamento, vai entrar num programa aos 50 anos, aos 70 ele continua fumando 3 carteiras por dia, é perda de tempo, né? Deixa ele desenvolver sua neoplasia, estou exagerando. Mas isso daí é importante, a cessação do tabagismo. O exame tem que ser feito com técnica adequada, é aquilo que eu coloquei para vocês, realmente tem que ser um exame de baixa dose, senão você está fazendo exame com técnica normal, e aí sim, com uma dose de radiação alta, e que você vai fazer, lembrar que você não vai fazer apenas um exame, isso aqui vai ser feito, aí dependendo do programa, né, o Nelson e o NLST, era anual, o outro teve inclusive resultado positivo também para cada 2 anos, então isso são questões que têm que ser bem definidas, mas de qualquer maneira você vai fazer, imagine, se você fizer anual, depois de 10 anos, 10 tomografias, aí você começa a fazer radioterapia, né? Estou exagerando, mas então tem que ser a técnica de baixa dose, esse é o mote, né, que é fundamental para esse tipo de rastreamento. O laudo estruturado, e eu mostrei para vocês aquilo ali do Langerhans, por quê? Porque, na realidade, nós temos que encaixar, nós vamos analisar esses pacientes dentro desse escopo muito específico, como é feito para mama, com o BIRADS, né, para as lesões mamárias, nós temos que fazer a mesma coisa, então, laudo estruturado. E as ações futuras, isso eu acho uma coisa muito importante, uma eu já coloquei, nós temos que tornar isso execuível para o sistema, né? Por exemplo, tem que ser incluído no SUS, isso é uma coisa, isso vai ser uma etapa, mas eu acho que essa etapa inicial já foi dada com esse consenso, e claro, existem ações que agora são mais individualizadas, nós temos até, no grupo tem a doutora Maria Cláudia Zaparoli, né, que tem, inclusive, já foi até para Recife, né, onde tem já um modelo para desenvolvimento local, né, de rastreamento. Então, são coisas que a gente tem estudado, mas eu acho que o principal objetivo que a gente tem que ter é colocar isso dentro de que seja mais abrangente para uma população, né, toda a população de risco, ok? Muitíssimo obrigado.